Olá, alunos! O tema da nossa aula de hoje é desequilíbrios ambientais. Bom, pode parecer um assunto meio chato de se falar, mas ele é muito importante, porque a gente já viu todos os conceitos de cadeia e teia alimentar e de nicho trófico, mas aí você pode estar se perguntando, o que tudo isso tem a ver comigo? Então agora a gente vai ver desequilíbrios ambientais que acontecem na cadeia e na teia alimentar, e eles nos afetam diretamente, podendo causar prejuízos pra gente, ok? Então eu vou explicar um pouquinho melhor, vocês vão entender. Vem comigo. Alguns exemplos mais comuns que a gente conhece de desequilíbrios ambientais são poluição, desmatamento, as queimadas, o problema do lixo, e nós temos também desequilíbrios ambientais que acontecem de maneira natural, por exemplo, os tsunamis, os terremotos, entre outros. Então, os desequilíbrios ambientais, eles causam aumento ou a diminuição do número de indivíduos de uma espécie. Como consequência, os desequilíbrios afetam a cadeia alimentar e, em maior escala, eles afetam toda a teia alimentar. Então, nós vamos ver um exemplo agora. Essa cadeia alimentar que a gente tem aí é composta por planta, gafanhoto, sapo, a serpente e o gavião. Todas as setas, no fim, apontando para os decompositores. Então pensa comigo, vamos supor que aconteceu alguma catástrofe, algum desastre aí que dizimou a população dos sapos. Sobraram muitos poucos sapos. Então o que vai acontecer? A população do sapo vai diminuir. Tudo bem? Se a população do sapo diminuir, os gafanhotos vão ficar com menos predadores. Se não tem ninguém para predar, para comer os gafanhotos, o que acontece com a população dos gafanhotos? Ela vai aumentar. Conforme a população do gafanhoto cresce, eles vão precisar de mais alimentos, porque a população está crescendo, são mais indivíduos para se alimentar. Então, o que acontece com as plantas? Elas vão diminuir. Então, pode acontecer o declínio de lavouras com o aumento da população dos gafanhotos e, com isso, os indivíduos das plantas vão diminuir, a população de plantas vai diminuir também. A gente pode pensar isso também para o nosso final da cadeia. Como tem o sapo, ele é o alimento da serpente, se eu tenho menos sapo, a serpente vai ter menos alimento disponível. Consequentemente, ao longo do tempo, a população da serpente também vai diminuir. E do gavião, mesma coisa, ok? Então, para ilustrar tudo isso e para vocês verem como isso tem impacto na nossa vida e pode afetar as nossas decisões também, porque a gente sempre tem que pensar o que a gente está fazendo para o meio ambiente, como as nossas decisões afetam, como a gente vive, o nosso dia a dia afeta toda essa teia, toda essa cadeia alimentar, porque está tudo interligado. Eu vou contar para vocês duas histórias. A primeira história é do camaleão de Jackson. Vocês sabem que eu sou herpetóloga e eu sou apaixonada por répteis e anfíbios, então eu escolhi esse grupo para falar para vocês. O camaleão de Jackson, ele é originário da África, porém ele foi introduzido no Havaí no ano de 1970. Ele não era comum no Havaí, mas ele foi introduzido lá. O Havaí é uma ilha, e lá, como ela é uma espécie de fácil adaptação, ela logo se espalhou por lá. Então ele se reproduziu bastante, se desenvolveu lá, só que ele também se alimenta. Então o que aconteceu? Ele começou a predar os animais nativos da ilha, entre eles aranhas, insetos, caracóis. E esses animais nativos estão tendo a população diminuída, porque o camaleão de Jackson não tem predador natural na ilha. Como ele foi introduzido lá, não tem nenhum predador lá que consegue diminuir a população dele. Então ele está causando grandes impactos nas presas, na população das presas, que são esses insetos, aranhas e caracóis que são nativos do Havaí. Então meu sonho era ver um camaleão de perto. E aí eu fiquei muito feliz quando eu encontrei um. Mas depois eu comecei a perceber que todos os insetos e aranhas da região estavam diminuindo. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz de ver um de pertinho, poder tocar em um, e eles são lindos, eu fiquei um pouco triste, porque é uma situação que está ficando fora de controle. E aí as autoridades lá do Havaí estão tendo que intervir para controlar a população do camaleão.
segunda história que eu vou contar pra vocês, ela acontece aqui no Brasil. Então tem essa pererequinha aí, que ela é a perereca de Alcatraz. O nome científico dela chama Synax alcatraz. E ela tem esse nome porque ela é endêmica, lembra de espécie endêmica que ocorre somente naquele local. Ela é endêmica da ilha de Alcatrazes, no Brasil. No estado de São Paulo fica essa ilha. E essa pererequinha, ela é muito bonitinha, ela é minúscula e ela vive em locais úmidos, no meio de bromélias. Então a gente tem a bromélia e aquele miolinho da bromélia, quando você olha lá dentro, é lá que ela gosta de ficar, que é onde para a água quando chove. E nessa ilha é o local onde ocorria treinos da Marinha Brasileira. E a Marinha, conforme ela treinava os tiros, ela ia destruindo o habitat onde ficavam essas bromélias e as pererecas acabavam ficando sem seu habitat natural. Consequentemente, a população delas foi diminuindo. Então, aí tem uma fotinha para vocês do mapa da ilha, que fica no estado de São Paulo. E o círculo, ele representa os alvos onde a Marinha atirava, que também era o local onde as bromélias ficam. E era o hábitat dessa pererequinha, a Synax alcatraz. Aí, em detalhe, no quadrado vermelho, as bromélias, que eram afetadas diretamente pelos treinos da Marinha. E aí, a pererequinha, a foto da esquerda é ela na bromélia, isso aí já é um indivíduo adulto. E a foto da direita é ela em amplexo. Então, um casalzinho aí de Synax se reproduzindo. Bom, então era isso que eu queria contar para vocês hoje e eu vou terminar com essa frase. Espero que vocês pensem a respeito desse assunto e pensem nas atitudes de vocês também. O que vocês podem fazer para melhorar o dia a dia de vocês e causar menos impacto no ambiente. Então pensem em tudo que vocês fazem no dia a dia de vocês, que vocês estão causando um impacto, e esse impacto ele está sendo positivo ou está sendo negativo para os outros indivíduos do planeta? Ok? Queria que vocês pensassem nisso. Vamos ler a frase? A destruição da natureza resulta da ignorância, cobiça e ausência de respeito para com os seres vivos do planeta. Quem disse isso foi Dalai Lama, que é um líder espiritual do Tibete. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nos vemos no próximo vídeo. Beijão!